o áudio. Agora sim, né? É que tem dia que eu estou meio desconectado aqui. Então, vamos em frente aqui com a nossa atividade. Só fechar isso aqui um pouco. Deixa eu abrir aqui os slides de vocês. Sem áudio não tem jeito, né, galera? Então tá difícil. Nós estamos aqui, segunda série. Planeta, segunda série. Tá, então olha só. Nós estamos falando sobre os poluentes, só que a apostila de vocês, ela não fala só do poluente. Então ela fala do poluente da água e todas as circunstâncias em volta da água. Poluentes do solo e todas as circunstâncias em volta do solo. Então, inclusive o ciclo do nitrogênio, porque o nitrogênio ele é um elemento fundamental aí para que a gente tenha o desenvolvimento dos vegetais, tá? Então vamos colocar isso dessa forma. A gente vai falar então do ciclo do nitrogênio e vai falar de outras questões que estão relacionadas com o solo. Tem que fechar a porta aqui, porque está... Esse gente elimina esse barulho. Isso. Agora a gente tem um silêncio que é necessário para essa aula, né? Então, a apostila número 10, páginas 89 a 91. Professor Mário Gregório. Etapas do ciclo do nitrogênio. Eu vou explicar as etapas, depois a gente vai pegar uma imagem que está na sua apostila e colocá-la aqui, para poder explicar nela onde estão estas etapas aí, tá? Então, etapas do ciclo do nitrogênio. A primeira etapa é a fixação. Quando a gente fala em fixação, eu estou pegando o nitrogênio, que é nitrogênio gasoso, N2, e vou pegar esse nitrogênio e vou colocar ele no solo. Só que no solo, o N2 ele não fica. Nem se eu injetar N2 no solo, ele vai conseguir achar um caminho de volta para a atmosfera. E quando a gente fala fixação biológica, eu tenho micro-organismos, principalmente bactérias, que vão pegar o N2 e vão quebrar essas ligações químicas. Eles aproveitam a energia que está contida nessas ligações e eles vão acrescentar hidrogênio conectando a esse nitrogênio. Bom, lá nas aulas de química você aprendeu que o nitrogênio ele é representado pela letra N maiúscula, aqui a letra N maiúscula, com 3 ligações. Então, se eu pegar 3 hidrogênios e colocar no lugar de um nitrogênio que eu tiro, ali eu vou fazer um elemento químico chamado amônia. Se eu colocar mais um hidrogênio ainda, de alguma forma ali, ele vai virar um íon, chamado íon amônio. Então, quando a gente fala em fixação biológica, eu estou falando em bactérias que são capazes de pegar o N2, quebrar as ligações. É por isso que a gente fala em quimiossíntese. Quimiossíntese é a possibilidade do organismo utilizar a energia que está nas ligações químicas para poder sobreviver. Daqui a pouco eu vou falar o nome dessas bactérias e o trabalho que elas vão fazer aí. Porque uma coisa, a planta, quando ela precisa de nitrogênio, ela não consegue pegar o nitrogênio na forma N2. Seria muito fácil se ela conseguisse, porque ela tem uma copa, a copa tem contato com a atmosfera,
Assim como ela pega CO2 na atmosfera, ela poderia pegar o N2, nitrogênio gasoso, só que ela não pega. Quando ela precisa de nitrogênio, ela tem que receber na forma de NH3NO2, outra forma, tá? E aí essa fixação biológica é isso. É quando as bactérias fixam no solo o nitrogênio que outras bactérias vão utilizar. Fixação atmosférica. Bom, você já sabe que o nitrogênio, para ele ficar no solo, ele fica na forma de amônia, na forma de nitrito e na forma de nitrato. Beleza. Só que na atmosfera ele está na forma de N2. Eu tenho 3 ligações aqui, um nitrogênio de cá, outro de cá. N2. Tem que ter uma energia muito forte para quebrar essas ligações químicas. E essa energia, adivinha? Nós temos os raios. A gente tem descargas elétricas o tempo todo, com chuva ou sem chuva. E essas descargas elétricas, elas são capazes de quebrar essas ligações químicas e fazer com que o hidrogênio que está presente no ar também sofra quebra ali nas suas moléculas. E aí, os elementos químicos, quando eles quebram ligações, eles ficam muito reativos, eles ficam sem elétrons, então ele fica com, sabe, com sinal positivo ali, com carga positiva, mas eles precisam reagir urgentemente. E nessa reação, que acontece em pleno ar, às vezes, eu vou ter 2 nitrogênios que se separam e no próprio ar eles conseguem pegar 3 hidrogênios cada um, formam uma molécula estável, uma molécula de amônia, e essa molécula, quando ela chega ao solo, ela consegue ser trabalhada por determinadas bactérias e vai fazer a fixação. Então, fixação biológica é quando a transformação de nitrogênio em amônia acontece pela ação de bactérias. Fixação atmosférica é quando a transformação de gás nitrogênio em gás amônia, isso é feito através de raios. A atmosfera vai lá e faz o trabalho para a gente. Poderia dizer para você também uma porcentagem. Mais ou menos 5% é da fixação atmosférica. E quase 90%, 95% fixação biológica. Eu vou falar de outra fixação um pouco mais à frente. A apostila de vocês separou. Ela colocou 2 fixações aqui dentro do ciclo do nitrogênio e uma separada. Às vezes o Enem pode trazer isso junto, mas depois eu explico. Então, meninos e meninas, outra etapa do ciclo é a absorção. Os vegetais, eles conseguem absorver o nitrogênio na forma de nitrato. Então, a gente vai ter amônia, nitrito, nitrato. Nitrato é o nitrogênio com 3 oxigênios. Então, esse nitrato, ele é absorvido pelas plantas, e as plantas, através da fotossíntese, na fase escura da fotossíntese, guarda bem, o único gás que entra da atmosfera para a fotossíntese é o CO2. Só que a molécula de nitrato, ela pode ser trabalhada dentro do ciclo de Calvin ali e podem participar da construção de moléculas nitrogenadas, por exemplo, aminoácidos, ácidos graxos. Então, essa absorção ela começa pelo vegetal. Se eu não tenho vegetal, os animais não vão conseguir absorver e a partir daí toda aquela cadeia alimentar vai ficar deficitária de nitrogênio. Não dá para viver sem nitrogênio, pelo menos o tipo de vida que a gente conhece, porque o nitrogênio ele faz parte do ácido nucleico. Velho, sem ácidos nucleicos, a gente não consegue duplicar nossas células. Porque cada vez que você vai duplicar uma célula, você tem que duplicar o material genético antes. E para duplicar o material genético, você tem que ter nitrogênio. Tem nitrogênio também
em todas as proteínas. Imagina, sua pele tem proteína, sua musculatura é proteína, seu dente tem vários tipos de proteína, sua unha é proteína, se você estiver namorando, chifre também é proteína. Então é o seguinte, a absorção ela começa nas plantas e vai passando para toda a cadeia alimentar. A nutrição animal. A nutrição animal, quando a gente... Vamos pensar em um animal silvestre, um coelho, né, como está na sua apostila. Esse coelho, quando ele come partes da planta, ele vai receber nitrogênio. E esse nitrogênio que ele recebe, se ele comer uma parte que tenha bastante proteína, a quantidade de nitrogênio que ele recebe é menor, melhor, maior. E aí, esse coelho, um dia, ele morre. Ele pode morrer estraçalhado por outro animal na cadeia alimentar, como ele pode morrer de velhice. E quando ele morre, ou quando ele libera seus excretas, ele está deixando nitrogênio que vai voltar para o ciclo. Tá? A desnitrificação, se tiver muito... lembra que eu falei para você? O N2 vira amônia, aí ele entra no solo. Amônia vira nitrito, nitrito vira nitrato. E vai ser absorvido pelas plantas. Mas se eu tiver uma quantidade muito grande de nitrato, eu vou ter um grupo de bactérias que vão fazer essa desnitrificação, que vai devolver N2 para a atmosfera e o ciclo recomeça. Tá, vamos olhar para a cara desse ciclo aqui. Então, nós temos aqui o animal, ele está nutrindo aqui, ó, olha só a setinha. As plantas servem de nutrição para esse animal e as fezes desse animal, principalmente, né, e o próprio animal em decomposição, vão fornecer para decompositores, vão fornecer produtos nitrogenados. Beleza, é uma forma de retornar para o ciclo. Mas eu gostaria que você observasse o seguinte. Vamos começar o ciclo por aqui. Ó. Nós temos nitrogênio na atmosfera na forma de N2. Isso aqui é uma molécula de nitrogênio gasoso, que inclusive é 71, 75% da atmosfera é nitrogênio gasoso. A gente respira ele. Ah, então a gente não precisa comer nada. Nós respiramos N2 e ele sai de volta. A gente não vai conseguir tirar nitrogênio da respiração. A única coisa que a gente consegue tirar nitrogênio é quando você come proteína. E nós precisamos de muitos aminoácidos, precisamos de aminoácidos variados para fazer as nossas proteínas. E aí é no aminoácido pronto que a gente consegue receber o nitrogênio. Acompanhe a seta. O nitrogênio gasoso, ele vai entrar no solo. Como que ele entra no solo? Através das bactérias que vão fazer quimiossíntese. Ou seja, bactérias podem quebrar esse N2 aqui e já fixar direto na raiz das plantas. Isso acontece, a gente vai ter rizóbio, por exemplo, que são bactérias que fazem isso. Ou essas bactérias, elas vão, ó, se tiver nódulos, é muito comum você pegar um pé de feijão, por exemplo, e ver esses nódulos, tá? Então, essas bactérias, elas conseguem pegar o N2 e fazer uma fixação direta dele aqui na leguminosa. Elas quebram essa ligação, junta com o hidrogênio ou com o oxigênio e vai embora. Agora, outras bactérias vão fazer o que a gente chama de amonificação. Olha só, a gente vai ter o N2 se transformando em NH4 ou NH3. NH3, amônia, molécula estável. NH4 é o íon amônio. Os dois estão considerados amônia, tá? Mas do ponto de vista químico, a gente tem a amônia, que é uma molécula NH3 estável, e nós temos esse íon aqui, ó, o NH4, com um elétron a menos aqui. De qualquer forma, tanto faz o NH3 como o NH4, a gente vai sair do processo de amonificação para o processo de nitrificação.
Determinadas bactérias, a gente vai saber o nome delas daqui a alguns minutos, vou colocar outro gráfico para vocês, vão transformar amônia ou amônio em nitrito, que é o NO2. NO2, que a gente vai ter, você pode perceber que tem sempre aqui um elétron a menos, isso facilita a reação. Outras bactérias vão pegar o nitrito e transformar em nitrato. E esse nitrato, ele pode, olha só a seta, ele pode ser absorvido pela planta. Aqui, talvez a gente não precisasse de bactérias aqui nessa raiz. Pode ter, inclusive, a presença de alguns fungos aqui. Mas, olha só, do lado de cá, se a planta for uma leguminosa, né, o amendoim, o próprio feijão, soja, se a planta é uma leguminosa, ela vai precisar de nódulos de bactérias que vão fazer a fixação direto. Vai pegar o N2, já faz a quebra, já coloca o oxigênio e já põe dentro da raiz. Esses nódulos bacterianos estão associados à raiz, uma associação que a gente chama de mutualismo. Eles fornecem nitrogênio e recebem nutriente da planta. Tá, e o que sobrou? Se tiver excesso de nitrato no solo, ó, outras bactérias vão transformar o NO3 em N2. É um processo chamado de desnitrificação. Professor, eu vou morrer, é muita coisa para guardar, minha cabeça é pequena. Calma, sem pânico. Observa só isso aqui. Olha o tanto que eu vou facilitar a sua vida. Pega o caderno, velho. Começa a copiar agora. Olha o tanto que é fácil. Acompanhe. Eu tenho aqui a amonificação. O que é isso? É a primeira etapa do ciclo, desconsiderando aquelas bactérias que moram nas raízes das leguminosas. Se eu desconsidero aquelas raízes Rhizobium que moram lá nas raízes da leguminosa, vai sobrar um processo mais simplificado. Acompanha comigo. Eu vou ter a construção de amônia ou do amônio, NH3 ou NH4+. O que vai acontecer agora? Essa amônia aqui, ela não vai ser fixada pela planta. Então, o que vai acontecer com ela? Ela vai passar por um processo chamado nitrificação, onde vai ser produzido o nitrito. NO2 é nitrito. Quem é que faz isso? O Enem pergunta, ou uma bactéria chamada Nitrobacter, às vezes, em menor quantidade, Nitrosococcus também. Mas vamos guardar a principal, Nitrobacter. Nitrobacter faz o quê? Pega amônia, transforma em nitrito. Pega amônia, transforma em nitrito. Qual que é a função dela? Por que ela faz isso? Ela é fã da gente assim desse tanto? Não. Na hora que ela está desmontando a amônia, ela está absorvendo nutrientes, está pegando a energia daquelas ligações. Ela vive com essa energia, ela faz um processo chamado quimiossíntese. Outras bactérias vão fazer o processo de nitrificação. Então, eu tenho um processo chamado de nitrificação, e aqui seria nitratação, ou nitrificação. Olha só, qual a bactéria que faz isso? As bactérias chamadas de nitrosomonas. Nitrobacter faz o quê? Pega amônia, transforma em nitrito. Nitrosomonas, pega o nitrito, transforma em nitrato. E o nitrato? Nitrato, ele vai ser absorvido pelas plantas, e aí o que sobra vai ser devolvido para a atmosfera. Para aí, qual é a bactéria que faz isso? Ó, Pseudomonas. Gente, lembra que aqui no meio tem que ter uma planta aqui, ó, a planta que vai absorver NO3. E o que sobra? O excesso de NO3. Pseudomonas vão fazer a desnitrificação, vai devolver isso aqui para a atmosfera, e na atmosfera isso aqui vai fazer a fixação através das bactérias ou através dos raios, e começa tudo de novo. Dúvidas? Perguntas?
Cara, por isso que eu adoro essa turma. Essa turma não tem dúvida, não tem pergunta. Às vezes eu acho que esse povo nem assiste a aula direito, mas assiste sim. É a turma que mais assiste a minha aula. A turma que fica ligadíssima aqui na minha aula, né? Bom, vamos falar sobre. Aí, teve uma pergunta, tá vendo? É só a gente forçar um pouquinho a amizade. Eu adoro as perguntas, porque, querendo ou não, a pergunta até melhora a explicação, né? Ah, tudo certo, professor. Tá, beleza, olha só, hein? Meninos, eu procuro deixar a matéria fácil. Esse é meu papel, facilitador. Pegar o conteúdo e mastigar ele o máximo que eu puder para que você possa entender esse conteúdo. Bom, agora nós temos a fixação industrial. O pessoal da química aí, quem é bom em química, já leu essa molécula aqui, ó. Essa molécula chama-se óxido nitroso. Beleza, tá aqui, ó. Então, em 1950, nós tínhamos uma agricultura pelo menos 40% menos eficiente do que a agricultura atual. Tá, e aí? E aí existia uma teoria de que a população, em 1950, nós tínhamos mais ou menos 3 bilhões de pessoas no mundo. Hoje nós temos 7,5 bilhões de pessoas no mundo. Quando a gente tinha, alguém começou a contar a população humana através de censos que os países fazem a cada 10 anos, lá no começo da era industrial, no começo da Revolução Industrial. Então, lá nos idos de 1800, a gente começou a contar a população mundial, era 1 bilhão de pessoas. E aí, hoje nós estamos em quase 8 bilhões de pessoas, e é bem provável que a gente feche o século com 10 bilhões de pessoas. E se não tiver outro coronavírus aí, por falar em coronavírus, o coronavírus conseguiu eliminar já 1 milhão de pessoas em todo o mundo, né, velho? 1 milhão de pessoas morreu para esse vírus. Não é fácil, né? Tá, e aí? E aí alguém ficou preocupado, porque se você fizer uma análise no solo, tem solos que naturalmente são férteis. E tem solos que não são férteis assim, tanto assim. A indústria, nós estamos vivendo o século da informática e da informação. Só que o século passado foi o século da química. O século de 18, o século de 19 e 20 foi o século da química. A química forneceu várias soluções que nós tínhamos problemas em resolver, soluções em medicamentos, soluções na questão do plantio, e a química, soluções na nutrição. A química, ela continua sendo importante, ela deixou de ter um eixo central, que hoje nós temos o eixo da informação, e a partir do eixo da informação, todas as outras áreas vão ficando interligadas, né? A química produziu o plástico. Você tem uma ideia, a importância da criação de embalagens adequadas aos produtos. Então, a química, ela produz o plástico, que é esse inferno dos oceanos hoje, deixa para lá, né? Então, olha só o que acontece. Primeiro, fertilizantes industriais. O fertilizante, ele é produzido à base... Fizeram uma pesquisa e descobriu que a planta precisa de 3 minerais. Precisa do nitrogênio, do fósforo e do potássio, o famoso NPK. Então, a indústria ela fabrica o NPK e você é agricultor. Tá, se você é um agricultor que tem uma grande quantidade de terra e você vai produzir em larga escala, geralmente você contrata um agrônomo, você contrata ali uma pessoa para um gerente lá de operações, e esse agrônomo ele vai fazer análise de solo regularmente, vai ver qual é a quantidade de fertilizante que tem que colocar aqui ou ali. Fazer correção do solo, tirar a acidez. O que acontece? Vamos pensar no Brasil.
cara tem uma plantaçãozinha regular aí de feijão, sei lá, de soja, e o cara ele não tem uma área tão grande que possibilite contratar um agrônomo. O que esse cara vai fazer? Vai participar de uma cooperativa. Na cooperativa, um agrônomo para vários plantadores ali. O que vai acontecer? Será que aquele cara da roça, que geralmente não estudou tanto, ele vai saber aplicar isso aqui no solo? Às vezes não. Ele, além disso, também a queima de combustível fóssil pode liberar isso aqui para o meio ambiente. Então, se eu colocar uma quantidade muito grande de fertilizante, principalmente o NPK, que é nitrogênio, o potássio e o nitrogênio, fósforo e potássio. Se eu estou usando o trator para poder arar a terra, eu estou queimando combustível, principalmente o diesel. E isso vai produzir os óxidos nitroso. O que vai acontecer? A gente vai ter o solo degradado. Ah, meu Deus, então eu vou morrer. Calma. Como é que a gente pode preservar esse solo? Aqui é legal. A biologia, ela observa e ela tenta achar uma resposta, usa o método científico e a gente consegue chegar lá e mostrar. Rotação de cultura. Se você plantou soja agora, depois você vai lá e você planta uma leguminosa que vai repor aquele solo. Se você plantou milho, depois você vai lá e planta feijão, depois você planta arroz. E assim você vai fazendo uma rotação de cultura e isso é benéfico para o solo. Tá? Adubação verde. O que é adubação verde? Velho, eu posso pegar plantas que fixam nitrogênio no solo. Posso plantar leguminosas aqui. Tem uma leguminosa que nem é comestível, a crotália. O que acontece com ela? Às vezes, antes de você plantar uma soja ou um milho, uma grande quantidade de qualquer, você planta essa leguminosa, depois você estraçalha ela, deixa ela ali no solo, em cima você vai lá e planta a outra cultura que você quer plantar. Fertilização orgânica, eu posso jogar esterco. Tem muita gente que faz isso quando está fazendo uma horta, compra terra preta. Só que para fazer a terra preta tem dois caminhos. Ou eu faço a compostagem, que é pegar comida, casca de frutas e essas coisas e deixar isso fermentar, e aí isso vai produzir uma quantidade muito grande de humus que eu misturo na terra normal e a terra vai ficar bem escura, a famosa terra preta. Tem galera que compra isso na floricultura para pôr no jardim. Mas pergunta para sua avó, para você ver. Às vezes eles pegavam o cocô da galinha, o cocô da vaca, principalmente o estrume da vaca, e coloca lá na horta, e o trem nasce, mas nasce bonito ali, porque tem muito nitrogênio ali. É o que a gente chama de adubação orgânica. Tá? Cultivo mínimo é outra forma de você fazer uma prevenção do solo. Cultivo mínimo é quando você vai lá e ara menos. Só o suficiente. Ao invés de você fazer um arado profundo para revolver a terra ali, o que acontece? Nós sabemos da estrutura do solo. Você já sabe, a aula passada eu mostrei para você. A gente tem a rocha matriz, em cima a gente tem a rocha que ela foi granulada através das intempéries de milhares de anos. Depois nós temos um pedacinho só que é o solo fértil. Então a gente tem 60 centímetros de solo fértil. Mas se eu começar a passar arado maior que 60 centímetros, posso usar um arado maior, por exemplo, eu quero mais profundo, eu quero pôr mais água e tal. Tá. Se você arar só o suficiente, arar o mínimo possível, você vai deixar o solo mais íntegro. E acontece uma coisa estranha. Se a gente remover a parte fértil do solo, geralmente o solo fica compactado. Só que mas esse solo compactado, ele é ruim para os negócios. Porque não entra nada dentro dele, não entra água, não entra oxigênio, nada vai vingar lá em cima dele. Outra coisa que você pode fazer é manter o resto da colheita no solo. Então você vai lá e começa a tirar lá, você vai milho, por exemplo. Você vai cortar lá o pé de milho, tirando as espigas, e aí você
toma o pé de milho e não arranca ele do chão, não, deixa ele lá. Ele vai entrar em decomposição e vai acabar parte dele, uma grande parte dele tem nutriente ainda, que vai voltar para o solo. A gente tem também, isso é sabido, né? Isso reduz a erosão. Então, aquela erosão que a gente viu lá, foi porque aqui nós temos uma estrada. Beleza, essa estrada aqui passa carroça nela. Nunca vai ter erosão nessa estrada. Mas eu posso pegar uma patrola e rapar essa grama todinha, compactar, pôr um trator para rodar um negócio aí eu faço uma estrada bonita e tal. E essa estrada bonita, se chover na quantidade maior do que o normal naquela região, isso vai começar a produzir uma erosão. Por quê? Às vezes, assim, você tem uma área meio irregular e a patrola vem e coloca tudo retinho e acaba tirando uma quantidade maior de solo fértil que deveria continuar ali naquele local, né, para não ter essa erosão. Mantenha a umidade do solo. Cara, você não sabe o quanto que é importante ter umidade no solo. E só vai ter umidade no solo se o solo for fértil. Como? Quem é que garante a umidade do solo? As minhocas. Então, a minhoca cava galerias no solo fértil. Nessa galeria, a água da chuva entra e filtra. Vai fazer um tapete de umidade aqui no solo fértil. E também vai permitir que o oxigênio entre por essas galerias. Se eu não tenho minhoca, se eu não tenho cobertura vegetal, eu vou ter um solo cada vez menos úmido. E solo menos úmido, ele esfarinha. Qual é o solo mais seco que você conhece? O deserto. O deserto, ele tem que tipo de solo? Arenoso. E o que acontece lá no deserto, se você pisar de qualquer jeito? Você pode afundar o pé lá numa areia. Então, o solo arenoso é isso. Ele é extremamente seco. Tá? Nós temos aqui fertilizantes inorgânicos. Como assim? O fertilizante inorgânico é o fertilizante que é sintetizado em indústrias. Tá? Lembra que eu falei para você? NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Se você colocar em grande quantidade, a chuva vai levar isso aqui vai poluir, vai causar eutrofização nas águas. Porque isso aqui é literalmente tudo que as algas precisam para se multiplicar em cima dos corpos d'água. Aula passada também, a gente falou lá da eutrofização. Você acha que o cara... Tem muita gente que pensa assim, não, eu vou colocar muito, porque eu quero garantir aqui a produção desse negócio. Então, pode acontecer isso, tá? Sem eles, ou seja, olha o argumento dos químicos aqui no século XX. Sem esses fertilizantes inorgânicos aqui, teríamos 40% menos na produção de alimento. Bom, eu fui ler a respeito disso aí. O Brasil desperdiça quase metade do alimento que produz. O nosso desperdício começa nas estradas mal cuidadas. Então, o caminhão vai trazendo aquela soja, vai trazendo milho, e isso vai caindo no caminho, parece uma trilha, né, desses contos de fadas aí. Depois, esse alimento ele é empacotado, e se você quer um pacote de arroz tipo 1, por exemplo, agulhinha, às vezes acontece uma separação, e por isso que ele custa mais caro, porque vai ter uma parte que vai ser desperdiçada, o arroz quebrado. O arroz tipo 1 ele vai ser só inteirinho. Beleza. Aí o arroz, o feijão, chegou na panela e a gente almoça e você não imagina a quantidade de comida que você joga no lixo. Imagina um restaurante, a quantidade de comida que joga no lixo. Imagina a quantidade de verduras que entre o Ceasa, entre o plantio e o Ceasa, já estraga um monte, e entre o Ceasa e o supermercado. Vai no supermercado dia de sábado de manhã para você ver a quantidade de verduras que eles estão tirando das gôndolas, porque sábado é o dia de fazer a compra dos vegetais nesses supermercados. Pelo menos nos que eu frequento.
Cara, entre 7 e 8 horas da manhã, esse povo está trocando, tirando alface, que está com 2 ou 3 folhinhas já amarrotadas e daria para usar lá no meio. Esse povo está jogando tudo fora e pondo tudo novinho de novo. O consumidor está pagando, para ele é ótimo. Ele vai, pega aquela manga que não tem nenhum amassadinho, ele pega aquele tomate que não tem nenhum amassadinho, que ainda está até meio verde ainda, e fala, eu vou levar porque ele já amadurece lá em casa. Gente, nós não precisaríamos desses 40% a mais de alimentos, principalmente dos alimentos que são chamados de commodities, né? Algodão, arroz, feijão, a soja. Se a gente fosse educado para poder comer, para poder fazer, não desperdiçar. Eu não estou nem falando em você comer menos. Estou falando em você cozinhar na quantidade que você come. Ninguém para pensar nisso. Tem pessoas que fazem comida para 10 pessoas e às vezes só 2 ou 3 comem. E essa pessoa tem dificuldade de reduzir a receita. Tá, mas o químico falou, não, o mundo vai crescer e a gente tem que ter... E aí a produção de fertilizantes com nitrogênio, fósforo e enxofre crescer. Faz a compactação do solo. Olha só, velho, esse trem aqui em excesso, além dele ser levado pela enxurrada, ele ainda consegue fazer a compactação do solo, e solo compactado não vai render a mesma produção que o solo aerado. Tá? Torna o solo seco. Ou seja, se eu estou compactando o solo, eu estou tirando as galerias desse solo. E sem galerias no solo, a gente não vai ter a água da chuva entrando ali. Aumenta a poluição do ar, porque isso aqui reage também, a gente pode ter poluição do ar. Esse solo seco aqui, ele se degrada em poeira também. Bom, a proteção mecânica do solo. Cara, eu fiquei abismado com isso aqui. Uma coisa que a gente não faz aqui no Brasil, que a gente poderia fazer. As curvas de níveis da lavoura evitam a erosão do solo. Como assim? O trabalho erosivo do vento é amenizado, eles preservam a umidade do solo e a consorciação de plantas aumenta ou preserva a fertilidade do solo. Dá uma olhadinha nisso aqui. Essa foto está lá na sua apostila. Se eu faço uma plantação em círculos e faço essas curvas aqui, na hora que a água da chuva descer aqui, a força da água vai ser quebrada e não vai ter enxurrada lavando essa lavoura. A força do vento também tem dificuldade. Esses degraus aqui vai quebrando a força do vento. Agora, olha só como é que a gente planta aqui no Brasil. Daria para fazer aqui no Brasil isso aqui, ó. Isso aqui, querendo ou não, é um nível. Eu faço a plantação num terreno que é inclinado, mas aqui no Brasil a gente faz assim, velho, ó. Olha só para isso aqui. Retinho. Se isso aqui é retinho, a água da chuva vai levar tudo. Meninos, meninas, foi um prazer dar aula para vocês. Ó, coraçãozinho aqui para vocês todos. A gente se vê na próxima aula. Beleza? Bom almoço, bom descanso, até a próxima semana. Celão, é com você aí, velho.